Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Jesus purifica o templo. Depois disso, Jesus desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Depois que Jesus expulsou os cambistas e os mercadores que vendiam animais lá no templo, ele disse: parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Infelizmente, até hoje em dia, há muitos obreiros, pastores, padres, bispos, que amam o dinheiro e fazem do evangelho um meio de enriquecer. Parece que nunca leram isso que está escrito aqui. O que a palavra de Deus nos diz é: o que de graça recebeste, de graça dai. Tudo que temos foi Deus que nos deu. O evangelho chegou até nós. Nós devemos compartilhá-lo por amor. Nenhuma ganância, nenhum amor ao dinheiro se justifica. O evangelho é santo. Ele é a prova do amor de Deus que resgata, que salva o ser humano. Então nós devemos pregar o evangelho com nossa boca, com nossa vida e com tudo que temos por amor. De graça recebeste, de graça dai. Evangelho de João, capítulo 3. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nicodemos, um fariseu, mestre em Israel, ele se interessou muito por Jesus, mas com medo das outras autoridades religiosas, foi procurar Jesus à noite. E ele diz: nós sabemos que o Senhor veio de Deus pelos sinais que o Senhor está fazendo, porque ninguém pode fazer as curas milagrosas, os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus diz para ele uma verdade impressionante. Diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. E depois Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então você não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então não vai entender o Evangelho, não vai entender a palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento. Mas ele ilumina o entendimento de quem? De quem ama a verdade, de quem está buscando a verdade. Quem busca a verdade vai encontrá-la, porque Deus quer ser encontrado. Deus até mesmo bate na porta da sua alma, do seu coração, procurando entrar. Então quem busca a verdade pode demorar, mas um dia vai encontrá-la. Agora, quem se delicia com os prazeres da carne, com os prazeres da natureza pecaminosa, com os prazeres desse mundo, e quem, quando tem problema, enche a cara, quando tem problema, usa drogas, entende? Ou se entregam à vida de prazeres sexuais ilícitos de qualquer jeito para tentar dar sentido à sua vida. Ou quem ama o dinheiro e nele se realiza a vontade da sua alma, se realiza como ser humano, se achando importante e utilizando os recursos em benefício próprio, satisfazendo as suas necessidades. Esses não estão buscando a verdade. Quem não busca a verdade não vai encontrá-la. Então, para ver o reino de Deus, precisa querer encontrar a verdade. E a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho para Deus, a verdade e a vida eterna. Então, para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Esse nascer de novo aqui, a palavra grega pode ser traduzida como nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus. Todos nós, seres humanos, nascemos de Adão e Eva, de nossos primeiros pais.
somos criaturas terrenas. Nosso corpo é feito de barro, de pó. E este corpo vai voltar a ser pó. Mas você e eu somos mais do que o corpo. O nosso corpo é só a casa onde nós moramos. É uma casa passageira, transitória, vai ficar aqui. Agora, quem nasce de novo, nasce como filho de Deus. Era apenas filho de Adão e Eva, pecador. Debaixo da ira de Deus, porque Deus é santo e odeia o pecado. Ele ama nós seres humanos, ele ama os pecadores, mas odeia o pecado. Então, todo ser humano pecador está debaixo da ira de Deus, porque Deus disse o que é bom para nós. Importa nós obedecer. Se nós desobedecemos, estamos debaixo do seu julgamento, da sua ira. Então, é necessário que nós, além de ter nascido de nossa mãe e de nosso pai, precisamos nascer do alto, precisamos nascer de Deus. Nascer de novo é nascer de Deus, é nascer em seu espírito, porque o pecado amorteceu, matou o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser renascido, redivivo, passar a viver de novo, pela crença no Filho de Deus, que pagou o preço do nosso pecado. Seu Espírito Santo toca no nosso coração e nós compreendemos que somos pecadores, nos arrependemos do nosso pecado, aceitamos que o Filho de Deus, que nunca pecou, pagou o preço do nosso pecado, aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Isto é nascer de novo, isto é nascer de novo. Aí a gente vê o reino de Deus. E para entrar no reino de Deus é necessário que a gente nasça do Espírito e da água. Da água e do Espírito. O Espírito Santo toca no nosso coração. Nos arrependemos do nosso pecado. E então, decidimos ser batizados. O que é o batismo? O batismo é um símbolo de uma realidade espiritual que aconteceu dentro de nós. Descobrimos que éramos pecadores, nos arrependemos. O Espírito Santo nos convenceu de tudo isso e nos mostrou que Jesus pagou o preço do nosso pecado. Nos entregamos a Jesus, o seu Espírito Santo passa a morar em nós, no nosso espírito que foi renascido, redivivo, voltou a viver. O nosso espírito, entende, passou a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus veio morar dentro de nós. Isso é nascer de novo, isso é nascer do alto, isso é nascer de cima, isso é nascer de Deus. O seu espírito é renascido, Deus vem habitar no seu espírito. E aí, você que nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados, você precisa testemunhar que isso aconteceu com você. Como é que você conta para os outros que você nasceu de novo como filho de Deus? Sendo batizado, nascer da água. Nascer da água é você aceitar que o batismo na água simboliza, representa que você está morrendo para sua natureza pecaminosa de filho de Adão e Eva e ressuscitando como filho de Deus para uma vida santa, pelo poder do Espírito Santo que está dentro de você. Então precisa nascer da água, ser batizado. Você é mergulhado na água, isso simboliza a sua morte para o pecado, para a sua natureza pecadora de filho de Adão e Eva. Quando você sai da água, isso simboliza você ressuscitando como filho de Deus, com o Espírito Santo dentro de você, com o poder de viver uma vida em obediência a Deus, uma vida santa, porque é o Espírito Santo que te faz nascer de novo. E além disso, o Espírito Santo te batiza, te dando poder para ser uma testemunha eficaz de Deus aqui na terra. E Ele a cada dia vai te santificando para você parecer mais e mais com Deus, para você ser um pequeno Cristo, muito parecido com Jesus, cheio do seu fruto precioso, cheio de amor, de alegria, de paz, de amabilidade, de bondade, de paciência, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Você vai se tornando manso e humilde e terno como Jesus Cristo, porque você nasceu do alto, você nasceu de Deus, você se tornou filho de Deus. Aleluia!